Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, neste domingo quinto de Páscoa, Nosso Senhor já prepara os discípulos para a vinda do Espírito Santo, conforta-os. Eles que sentem já com tristeza esta separação de Nosso Senhor vão ser confortados por este anúncio. O Espírito Santo vai ocupar o lugar de Nosso Senhor e então Nosso Senhor oferece hoje este meio tão importante e fácil de encontrar força e ajuda. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor vai inculcar a necessidade da oração e assegura aos seus que esta oração será escutada pelo Pai. E Nosso Senhor o faz com as célebres palavras: em verdade vos digo, equivalem, nos lábios de Nosso Senhor, equivalem a uma afirmação solene, absoluta e infalível. Santo Agostinho, de facto, adverte que são uma espécie de juramento: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Falemos então nesta absoluta necessidade da oração, que não é um simples conselho da parte do Senhor, é uma prescrição, é um dever rigoroso. É preciso orar sempre. E Nosso Senhor se tornou modelo vivo de oração, pois não só a praticava assiduamente, mas até ficava a rezar durante noites inteiras. O Evangelho está cheio destas advertências. O capítulo 11 de São Lucas, onde o Senhor vai mostrar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, porque o Senhor ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. E o Senhor então ensina o Pai Nosso, mas São Lucas vai acrescentar, diz-lhes mais: se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite, para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada que lhe dar. E ele respondendo, lá de dentro, disser: não me sejas importuno. A porta está agora fechada, os meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar para te os dar. Digo-vos que ainda que ele se não levantasse a dar-lhes por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. Então São Lucas continua: eu digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se lhe abrirá. Se um filho pedir pão, qual é entre vós o pai que lhe dará uma pedra? Vejamos o contraste que o Senhor vai fazer entre o que pede o filho e o que deveria dar o pai. Se um filho pedir pão, qual dentre vós será o pai que lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe a ele, em vez do peixe, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, porventura dar-lhe um escorpião? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pode a linguagem do Evangelho ser mais clara. Mas não para aí. No capítulo 18, este era o capítulo 11. No capítulo 18, São Lucas vai mostrar como a oração incessante move a mão de Deus. Diz-lhes também uma parábola para mostrar que importa orar sempre e não cessar de fazer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também, na mesma cidade, uma viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, durante muito tempo, não quis atender. Mas depois diz consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, visto que esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Então o Senhor acrescentou: ouviu o que diz este juiz iníquo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que estão clamando a Ele de dia e de noite, e tardará em o socorrer. Isto é, Deus é muito diferente de um juiz injusto. Deus é também diferente de um amigo que se recusa a ajudar um amigo. O nosso Deus não é um Deus que se afaste de nós, pelo contrário, é um Deus que sempre está a aproximar-se de nós, por misericórdia, por bondade. Mas se um amigo que se recusa a ajudar outro amigo e um juiz injusto
vão fazer o que lhes é pedido por causa de súplicas contínuas, então certamente um Deus compassivo, bondoso, amoroso, clemente, fará mais do que este amigo e do que este juiz. É o propósito de Jesus, portanto, ele está a dizer: reza, reza sempre, reza persistentemente, constantemente, em todos os momentos. Não desistas, não percas o ânimo. Continua batendo, continua pedindo, continua buscando. E o Senhor, o teu Deus, que é bom, que é compassivo, que é caridoso, cheio de misericórdia, ouvirá e responderá. Deus nunca vai recusar uma oração que lhe é feita, que lhe é apresentada. Nós temos às vezes esta impressão: estou a rezar e Deus não ouve. Não. Deus sempre vai ouvir a nossa oração. Só que, como bom Pai, vai dar-nos o que precisamos, não o que nós queremos. O nosso capricho Deus o deixa de lado, como um pai que educa o seu filho. Mas uma oração que é apresentada a Deus nunca será deixada de lado. Nunca vai para o lixo. Deus é incapaz de actuar desta maneira. Temos de rezar, é necessário rezar. Eu diria, mesmo que não recebêssemos nada de Deus, é uma obrigação e injustiça. Somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. O mais normal é precisamente reconhecer em Deus o nosso benfeitor. É normal, é justo que uma criatura, que um filho agradeça a Deus os benefícios recebidos. Mas além disso, sabemos que a oração é o meio ordinário, habitual, através do qual Deus vai conceder-nos precisamente tudo o que precisamos. Ponto de vista espiritual, ponto de vista material também. Como dizer, nós nos achamos numa impotência radical, desde o ponto de vista natural e também desde o ponto de vista da salvação. Somos incapazes, nós sozinhos, de alcançar a perfeição. De nós mesmos, por melhor que façamos uso da nossa liberdade, não podemos nem dispor-nos positivamente para a conversão, nem perseverar no bem num tempo notável, nem, sobretudo, perseverar até o último instante, o da morte. Sem mim, diz Nosso Senhor aos seus discípulos, nada podeis fazer. Então, como dizer, a necessidade da oração funda-se na necessidade que temos todos de receber a graça de Deus. E sem a oração, há muitas graças que nós não receberemos. Deus sabe o que precisamos, mas há dons que Deus não concederá se nós não os pedirmos. Santo Alfonso Maria de Ligório dizia: pela minha parte, hei de repetir toda a minha vida que a salvação depende da oração. Todos os escritores nos seus livros, todos os pregadores nos sermões, todos os confessores no Santo Tribunal deviam, antes de mais nada, insistir e repetir continuamente: orai, orai, não vos canseis de orar. Com a oração, a vossa salvação é certa. Sem ela, a condenação é segura. Os condenados, os que estão no inferno, perderão-se por abandonarem a oração. Será este o seu maior desespero no inferno, terem podido salvar-se tão facilmente e já não lhes ser possível recorrer a um meio tão eficaz. E os que se salvaram, os que estão agora no céu, foi também porque oraram, porque rezaram. Quem ora salva-se, quem não ora condena-se. Necessidade de rezar. Quanto tempo dedicamos a Deus? Quanto tempo dedicado à oração? Se olhamos para o tempo de descanso, é uma terceira parte da nossa vida. É matemático. A menos que tenhamos problemas para dormir, normalmente um terço da nossa vida vai no descanso. Uma parte importantíssima vai para a comida. Quanto tempo do nosso dia reservado para Deus Nosso Senhor? Veremos que realmente somos miseráveis deste ponto de vista. E não damos a Deus nem sequer o que nós quereríamos oferecer, porque todos somos conscientes de que rezamos menos do que deveríamos. Então, pelo menos rezar o que achamos deveríamos oferecer a Deus. Como dizer, as 3 crianças de Fátima, e ontem foi o 13 de maio, as 3 crianças mostraram realmente esta importância de intensificar a sua vida de oração. Nas memórias, a irmã Lúcia recordava que quando Nossa Senhora pediu de rezar o terço todos os dias, e a Francisco em particular de tens de rezar muitos terços para ir para o céu, ó minha Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes.
E desde aí, conta a irmã Lúcia, tomou o costume de se afastar de nós. Se afastava de nós, como que passeando. E se chamava por ela e lhe perguntava o que andava a fazer, levantava o braço e mostrava o terço. Se lhe dizia que viesse brincar, que depois rezava conosco, respondia, depois também rezo. Não te lembras que Nossa Senhora diz que tinha de rezar muitos terços? Mas esta frase nós podemos também dizê-la. Não te lembras que Nossa Senhora diz que tinha eu de rezar muitos terços? Então, uma aplicação que eu faria concreta, simples, não tão simples na hora de aplicá-la, não é? Como dizer, uma chamada para os pais de família, para os esposos. O esposo para a sua esposa, a esposa para o seu marido, os pais para os seus filhos, os filhos para os pais também. Rezar o terço em família. Fazer o esforço de encontrar um momento durante o dia em que todos, ou pelo menos a maioria dos membros da família, diante de Nossa Senhora, dediquem 15 minutos a oferecer o terço a Nossa Senhora. Um lar que reza o terço, um lar que se salva. Um lar que reza o terço, um lar que permanece unido. E nós sabemos do valor do terço. Mas quantos casais em que o pai reza o terço, a mãe reza o terço, os filhos, se calhar, rezam talvez o terço. Não tentemos que todos em família rezemos juntos o terço. Que seja um momento em que a família toda fica aos pés de Nossa Senhora e confia as suas preocupações, os seus desejos a Nossa Senhora. Uma coisa que não é tão complicada, é só força de vontade para unir este propósito, não é? Às vezes não será possível. Bom, que reze a mãe se está com o resto dos filhos. Mas quando isto for possível, façamos o esforço de rezar o terço e em família. Há uma história bem bonita que encontrei. Era uma revista dedicada a Nossa Senhora americana, do ano 59, e conta esta história na Irlanda. Um sacerdote que é chamado já de noite, no inverno, para atender a um doente, um homem que está a morrer. Uma mulher que, enquanto dá o aviso, desaparece. Ele diz não, a um homem que está ali a morrer, além do cais do Murro do Norte, onde estão os pescadores, não é? Este padre, bom, leva a comunhão consigo, leva os santos óleos, sem saber bem onde ia. Foi para onde está o grupo de chalés dos pescadores e instintivamente para em um deles e empurra uma pequena porta. Não havia luz, não havia um som que quebrasse o silêncio. Então, bom, onde é que eu vou? E faz uma pausa e escuta. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Uma voz fraca que repetia essa invocação a Nossa Senhora. O padre então abre a porta da pequena sala e sob um palete estava o pobre moribundo a repetir estas palavras. Meu amigo, diz o padre, você me mandou chamar? Não, eu não mandei chamar ninguém. Mas bom, vejo que está rezando o terço, que está a dizer estas palavras, Senhora, e está rezando para ela. Nem sei quem é a Santíssima Virgem. Mas pelo menos está a rezar a Deus. Nunca ouvi falar dela. Então o padre confuso, como está a dizer as palavras do terço, e não nem sabe quem é Nossa Senhora, nem sabe quem é Deus. Realmente, bom, não sabe nada sobre Deus. Mas então, por que está a repetir insistentemente Santa Maria, Mãe de Deus? Respondeu, é que quando eu estou sentindo dores, falo estas palavras e elas me trazem alívio. Mas como é que foi? Então contou a sua história. Era um marinheiro e com frequência o nosso navio atracava na costa oeste da Irlanda. Os que desejassem saíam para passar as noites na terra, em terra firme, nos alojamentos dos nativos. Eu não sou irlandês, mas gostava daquele povo. E no chalé, onde eu costumava ficar, a família se reunia todas as noites para rezar. A mãe dizia algumas palavras que não consigo lembrar, a primeira parte da Ave Maria, que não consigo lembrar. E todos os demais respondiam, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu jamais esqueci estas palavras e recitá-las me faz bem.
O padre, então, comovido, passou a noite inteira a ensinar o catecismo a este homem, que não sabia nada da fé católica. Conseguiu batizá-lo, deu-lhe a primeira comunhão, deu-lhe a extrema unção e depois diz, olha, eu tenho de voltar para casa, mas eu vou oferecer a Santa Missa por você. E enquanto deixava a casa, absorto nos pensamentos, encontra a mulher que tinha aparecido a noite anterior. Fui eu quem chamou o Senhor. Eu não pertenço à sua religião, sou protestante. Mas quando ouvi aquele senhor repetindo a oração católica, disse para mim mesma, é melhor ir buscar um dos ministros dele antes que morra. Então eu passei à sua procura. E o padre vi e pensava, aqui está um pobre desafortunado que repetia Ave Maria sem sequer saber o que dizia, e ainda assim a Santíssima Virgem ouviu seus pedidos. Quanto mais nós, que sabemos do poder da intercessão de Maria e que não rezamos como deveríamos, não é? Que vergonha para nós, não é? Então é isso. Aproveitemos realmente este ensino do Evangelho de hoje. É preciso rezar e é preciso rezar muito. E a forma mais habitual para um católico é sempre ter o terço nas mãos. Um terço que deveríamos gastar como uso. As bolinhas deveriam ficar mais pequeninas com o passo do tempo, porque realmente fazemos uso deste terço. E sabemos que este terço realmente abre todas as portas. Todas as portas para qualquer alma que precise de Nossa Senhora. Então, aproveitemos realmente esta incidência na oração. Rezemos mais. Rezemos melhor. E façamos neste mês de maio em particular, sob patrocínio de Nossa Senhora, para que ela seja realmente o caminho que nos conduza a Deus Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.